Boa noite a todos. Estou muito feliz e motivado de estar aqui para falar de um assunto muito importante. Hoje nós vamos tratar sobre cultura, novamente. Lembra que a empresa tem sempre a cultura e a estratégia andando junto. Defino a estratégia e tenho a cultura. Vamos dar um momentinho aí para o pessoal que vai entrando e aí nós vamos começando a conversa aqui. O que acontece? Toda empresa, ela precisa definir uma estratégia e o rumo que ela vai ter. Eu falo isso em todos os meus encontros. Às vezes eu recebo a pergunta do tipo, me conta uma coisa, o que eu faço agora com a minha área de vendas que eu não estou conseguindo vender? Vender para quê? Qual é a estratégia que você tem que embasa a necessidade da venda? Então, toda pergunta que eu fizer na minha empresa, ela tem que ter um fundo para responder, que é a estratégia. E essa estratégia, para que ela aconteça, ela precisa ter uma arquitetura organizacional que suporta a estratégia. E essa arquitetura, por sua vez, para que ela funcione, ela precisa ter um direcionamento de cultura. Do contrário, isso dificilmente vai acontecer. Então veja, é muito importante que a empresa se preocupe a partir do momento que ela sabe para onde vai, e aí estratégia é saber para onde vai. Muitas vezes as pessoas perguntam, estratégia parece algo abstrato. Não é. Por exemplo, se sua empresa é uma empresa que tem problemas para entregar no prazo, a sua estratégia deveria ser entregar no prazo. Se a sua empresa é uma empresa que tem dificuldades de entregar com qualidade, sua estratégia deveria ser qualidade. E por quê? Simples, muito provavelmente seu concorrente, se ele tiver a entrega ou a qualidade que você não tem, ele vai fazer melhor que você. Então, por isso a importância de ter clareza, né, de como você está entregando os seus produtos ou os seus serviços. E claro, para você fazer isso, a estratégia é o momento que você discute se você vai entregar esse produto ou esse serviço, de que forma. É premium, é o mais barato do mercado, qual o posicionamento que eu vou ter? Nós chamamos isso de direcionadores estratégicos. Meu nome é Esdânio Newton Pereira e se considerarmos a live anterior, nós falamos bastante sobre cultura também, mas a cultura no sentido de como as pessoas estarem motivadas e inspiradas para criar um ambiente produtivo. Muito bem, hoje nós vamos falar nessa cultura de alta performance. Né? Como que uma cultura de alta performance vai contribuir para que a sua empresa tenha maiores resultados e consiga, de alguma forma, atingir aquilo que você espera que seja atingido. Como falamos na última live, um ambiente produtivo é aquele ambiente onde as pessoas têm um bom relacionamento, entendem para onde a empresa está indo e elas sabem os processos que elas têm que atuar. Então são pessoas preparadas e processos estruturados. Então qual é o segredo? O segredo de muitos problemas nas empresas é que uma empresa onde a cultura não é estruturada, ela não vai contribuir para crescer com resultados. A empresa pode até vender, ter receita, crescer, faturamento, mas em algum momento vai estar complexa a ponto de entregar o resultado que ela teve anterior para sustentar a empresa naquele momento. Daí a extrema importância, né? Daí o segredo de ter uma cultura estruturada. Essa cultura estruturada, ela vai depender de várias questões. Ela vai depender, por exemplo, do comportamento dos donos, dos sócios. Ela vai depender se a empresa planeja bem. Planejar significa eu ter clareza de quanto, por exemplo, eu vou ter de serviço para entregar daqui 3, 4 meses. Em algumas empresas é necessário pensar, inclusive, daqui 2 anos, né? Dependendo da característica da empresa. Né? Um exemplo simples, quem cria boi, coloca um boi no pasto, se não é confinado, esse boi vai levar 2 anos, 2 anos e meio para que ele possa vender. Se ele não planejar, como é que ele vai fazer? Então, primeiro ponto, comportamento, segundo, planejamento.
O terceiro, eu preciso capacitar as pessoas e me capacitar, seja eu empresário, eu líder, para que eu possa saber fazer esse planejamento. Conhecer o seu negócio vai muito além do que você saber o que está vendendo, o mercado que você está vendendo, vai além de muita coisa. Tem muitos outros aspectos que você precisa considerar quando você pensa em conhecer, entender um negócio e ser capacitado. E a última coisa, não menos importante, é a gestão. Ou seja, esses 4 aspectos que eu trouxe, o comportamento dos donos e do sócio, planejamento, capacitação e gestão, são inclusive, na maioria das pesquisas que tem pelo mundo, as razões que as empresas passam por dificuldades. Não só no Brasil, no mundo inteiro. Por que empresas fecham? Porque elas viram zumbi. É muito comum no Brasil você ver empresas que não pagam impostos durante anos, né? Eu chamo essas empresas de zumbi porque eu estou sempre buscando alguma vantagem, alguma forma de eu conseguir, ter um resultado maior através de alguns aspectos que não é operacional. Já que o meu aspecto operacional, ou seja, se eu sou uma indústria, eu compro o processo e vendo, esse aspecto operacional está com problema, não está entregando resultado para a empresa. Ok, pessoal? Então, hoje a gente quer conectar o tema anterior e continuar falando dele sobre essa questão de como é que a gente sai desse caos, seja o caos que você esteja enxergando, né? Sai desse caos e cria uma cultura forte. Os problemas, eles não somem, eles apenas mudam, né? A forma que a gente trata os problemas, ele é o problema. Porque eu vou ter problema sempre. É o tipo de problema que vai mudar à medida que eu vou estruturando e capacitando a minha cultura para fazer isso, né? Ou seja, eu vou tornando a forma de tratar os problemas mais eficiente. E aí aquele problema que era grande, se você imaginar uma análise de problemas numa empresa, você tem 10 problemas principais e uma série de outros das razões que você ou não entrega o produto no prazo, ou o serviço, ou tem problemas de qualidade. Quando você identifica claramente o primeiro problema e resolve, o segundo passa a ser o mais importante e assim por diante. Então empresas enormes como BMW e Mercedes também têm problemas, mas são tipos de problemas diferentes. A sua empresa tenha o tamanho que for, você conseguir mapear e ir resolvendo esses problemas é o que vai fazer ela crescer de forma sustentável. E como que você faz isso? Através da cultura. Porque a cultura come a estratégia no café da manhã. Traduzindo isso é o que o Peter Drucker, um cara famoso, escreveu 40 livros, falou, né? Mas traduzindo isso, significa o seguinte: imagina que você, dono da sua empresa, tem 20 funcionários, você chega e diz: tomei uma decisão, estou comprando uma máquina nova. Essa é a estratégia. Eu compro uma máquina nova, aumento a capacidade porque eu estou vendo que tem demanda. É só um exemplo. Agora, as pessoas precisam sair da sala acreditando que esse é o real caminho. E não dizendo, pô, mas ele já não tinha uma dívida? Será que ele vai conseguir pagar? Isso é a cultura comendo a estratégia no café da manhã. E a gente não pode deixar fazer isso acontecer. Por isso que a cultura estruturada, ela sai desse caos, seja ele qual for e o tamanho que for, enfim, para uma situação onde a empresa se torna mais forte. E o que acontece se a gente, de alguma forma, né, pensar assim, voltando ao tema que eu sempre falo das pessoas preparadas e dos processos estruturados, né? O que acontece se a gente não tiver pessoas preparadas? As pessoas que não estão preparadas, a primeira coisa que elas não conseguem fazer é entender o funcionamento da empresa, é entender o processo que a empresa trabalha. Então, pessoas preparadas são aquelas que entendem o processo, ou seja, eu entendo o que os meus colegas fazem e eu sei por que eles fazem isso e como eles fazem. Imagina uma empresa que nasceu agora com 2, 3 funcionários, isso é meio que o dia a dia e eles vão se entendendo, eles vão conseguindo fazer parte da vida do outro ali. Mas quando você tem 20, já muda a história.
você já tem vendedor na rua, ou até às vezes é um representante, você já não consegue ter essa conexão. E processos estruturados são exatamente os processos que as pessoas entendem. Então, pessoas preparadas são as que entendem os processos e processos estruturados são aqueles simples que as pessoas entendem. Hoje eu vou falar para vocês, fiquem aí, né? A ideia é mostrar para vocês os 5 pilares dessa cultura forte. É essa a ideia, transmitir os 5 pilares da cultura forte. Então vamos lá. Seguindo adiante aqui, eu tenho sim minhas anotações aqui, porque faz parte do processo também não esquecer nada. Quero entregar para vocês o máximo de conteúdo do conhecimento que a gente tem. Eu sei que acho que falei no começo, mas vou falar de novo para quem estiver vendo aí. Meu nome é Isdânio Newton Pereira e eu tenho uma experiência profissional de mais de 40 anos, administrei empresas. Então é isso que eu quero, dividir com vocês. Eu fico entusiasmado em poder dividir o conhecimento que a gente tem. Então pensa assim, você já viu empresas, né, que cada pessoa faz do seu jeito? Pensa comigo, se você já viu empresas que cada uma faz do seu jeito, esteja você na live ou depois de alguma forma você me ouvir fazer essa pergunta por aí, responda onde você estiver, sim ou não? Você já viu empresas onde cada pessoa faz do seu jeito? É exatamente aí que você começa a ter um sério problema, porque afinal de contas, esse tipo de empresa normalmente, né, a maioria dessas empresas, elas têm quadros na parede de visão, missão, política da qualidade, valores. Mas esses quadros, eles estão na parede, não nas pessoas. Então, a cultura forte não precisa ter os quadros. Claro que é legal a gente ter os quadros, debater com as pessoas, criar essas frases e todo mundo que participou olha e fala, eu ajudei a criar essa frase, eu entendo o que é isso. É por aí que funciona uma cultura. É o engajamento e a participação das outras pessoas, de todas as pessoas. Então, o que é importante aqui que a gente está tentando trazer? É que é muito importante que a empresa tenha essa cultura no sangue e não nas paredes. E como é que eu faço isso, né? Nós vamos falar dos 5 pilares, mas como é que eu faço essa cultura estar no sangue? Não tem segredo, é envolvendo as pessoas. Não menospreze as pessoas que trabalham com você. Eu, na maioria das vezes, há muitos anos eu aprendi que quando eu tinha dúvida para delegar, é porque eu achava que o outro não ia fazer melhor que eu, ou não ia até conseguir fazer. O que aconteceu há muitos anos atrás, eu aprendi, isso me ajudou demais, que o que acontece é que as pessoas não só fazem bem, como muitas vezes fazem melhor que você e te surpreende. Porque, claro, cada um tem uma capacidade, né, diferente. E todos nós somos limitados em uma coisa que a gente sabe fazer bem. Ninguém sabe fazer tudo bem, né? Alguns sabem fazer mais algo específico, outros sabem vender, outros sabem comprar, e por aí tem algo a mais para cada um. É essa junção que vai funcionar. E para eu juntar, eu preciso ter processos estruturados e preparar as pessoas para que elas entendam bem esses processos. Como é que eu preparo elas? Faço esses processos junto com elas. E aí eu começo a criar a cultura que precisa ser estruturada. Eu vou comentar 4 sinais de colapso, né, na cultura. O primeiro deles, as pessoas não sabem qual é o propósito real da empresa, né? E aqui eu trago o propósito da FEMP, que é a empresa que eu fundei, obviamente para dar o exemplo, mas a FEMP tem o propósito de contribuir com o crescimento e a longevidade das empresas. Dito isso, quando a gente fala em contribuir com o crescimento e a longevidade das empresas, significa ajudar a empresa a crescer, ajudar a empresa a ter mais resultado, e a gente faz isso através dos CPFs. Afinal de contas, o CNPJ é uma pessoa jurídica que não existe, né? Existe o CPF. Então, nós precisamos desenvolver as pessoas para que elas consigam efetivamente fazer isso. O segundo aspecto que é um sinal de colapso na cultura é a equipe esperando ordens ao invés de agir proativamente. Quer dizer, como eu tenho o protagonismo e
toda a tomada de decisão concentrada no topo da pirâmide da empresa. Então as pessoas aprendem a esperar o que está acontecendo, a esperar uma ordem para fazer algo e não perceber que, poxa, agora eu preciso me movimentar, esse processo não está funcionando bem, deixa eu conversar com o meu colega. Esse é o segundo sinal de colapso. O terceiro sinal de colapso é cada setor trabalhando isoladamente, né, e sem alinhamento. Eu gosto de indicar livros, né? Jim Collins é um americano espetacular que escreveu 4 livros e o último livro, acredito que é o último livro dele, é Como as Gigantes Caem, né? E lá ele faz uma tabelinha e mostra, e aparece isso lá nesse livro, sensacional, li há muitos anos atrás, acho até que antes do livro eu já percebia isso, que as pessoas, claro, porque a gente começou com ISO 9000 no Brasil lá nos anos 90, né? E essas normas todas, o que elas tentaram fazer? Fazer a gente entender que a gente não trabalha por área, trabalha por processo. Então não existe uma área de vendas, existe um processo de vendas. Não existe uma área de compras, existe um processo de compras. Então aquele cara que é o comprador na sua empresa, ele não tem como comprar sem conversar com a produção. Se for, por exemplo, uma indústria, se for uma área de serviços e ele precisa contratar uma agência de publicidade, ele precisa entender com o time de marketing o que ele precisa contratar. Então nós estamos falando em processos. E aí o quarto sinal de colapso é que os valores da empresa não são praticados no dia a dia. Quando eu chego num cliente, nesses já centenas de empresas que circulei, talvez é uma quantidade enorme, mas enfim, eu sempre gostei, mesmo na época que eu era funcionário, né, trabalhava como um executivo, eu chegava para visitar um cliente ou um fornecedor, eu sempre gostava de ver o seguinte, quais são os valores aqui? E durante as reuniões e os processos, eu percebi, aqueles valores que estão ali na parede, acontece? Então, por exemplo, né, eu tive um caso, sem citar nome, onde um dos valores era respeito às pessoas, isso é legal. Mas toda vez que eu chegava lá, num prédio virtuoso, bonito, né, era cliente também, não dá para reclamar muito, chegava lá e eu ficava esperando. E não era uma pessoa ou duas, era comum as pessoas lá estarem atrasadas, porque o chefe chamou para uma reunião. Quer dizer, quando eu estou atrasado, eu estou faltando com respeito com aquele que eu combinei, que eu combinei um horário, né? Claro que acontece atraso e eu aviso. Então esses 4 colapsos, né? Quer dizer, as pessoas não sabem o propósito, a equipe espera a ordem para agir, não é proativa, cada setor trabalha da forma que acha melhor e aí não tem processos interligando, processos estruturados e os valores da empresa não estão permeando no sangue das pessoas, né? Então é sinal de colapso. A sua empresa enfrenta esse desafio? Comenta aí para a gente se você vê algum desses desafios acontecendo. E aí a gente chega agora num ponto principal que eu quero trazer. Quando a gente fala desses colapsos, como é que eu posso trabalhar a empresa para que isso não aconteça? Então, eu vou chegar nos 5 pilares, mas eu preciso relembrar. Uma empresa precisa ter claro a sua estratégia, porque essa estratégia vai definir o modelo de negócio que ela trabalha, né? Por exemplo, tem uma historinha de um cara lá em Nova York, né, que a gente vê naqueles filmes, aqueles táxis amarelos, né? E ele lá em Nova York, aquela chuva, querendo tomar um táxi, e não conseguia tomar o táxi. E aí ele entrou no táxi, olhou para o celular e falou, poxa, como é que eu posso fazer para que no celular eu chame e o cara está onde eu estava precisando tomar o táxi? Esse cara é o Uber. E aí ele ainda arrumou emprego para quem queria dirigir. Isso é uma estratégia que virou um modelo de negócio e já se misturou. A estratégia é como é que eu trago o carro até aqui. O modelo de negócio é como é que eu cobro isso. Eu vou cobrar um percentual do taxista, como é que eu vou fazer? Ou do Uber, né? Enfim. E aí você misturou as duas coisas. A segunda coisa é a cultura. Que cultura eu preciso ter para atender essa estratégia que eu defini, esse modelo de negócio? Né? Se eu tiver um modelo de negócio, por exemplo, de uma empresa que vai envolver milhões de pessoas, como é o caso da Uber, ela não pode, aguarde, por favor, clique 1 para falar com o João, clique 2 para falar com a Maria. Isso não pode acontecer.
Imagina eu ter uma fila de Ubers, né? De motoristas ligando, gente entrando lá no celular e aguarde 10 minutos que você será atendido na fila. Eu tenho que ter uma solução. Então a cultura, ela define se a minha estratégia vai funcionar. Como eu falei lá no começo, o que é estratégia? Aquilo que você não faz bem. Estratégia é aquilo que você não faz bem e principalmente é aquilo que você não faz bem e faz com que o seu concorrente ganhe de você. Essa é a sua estratégia prioritária. E aí quando você estabelece ela, você precisa ter uma cultura que suporte essa estratégia prioritária. Quais são os 5 pilares, então, para que eu sustente essa cultura? E a gente chama isso de arquitetura organizacional. Isso está num livro que eu escrevi, que eu publiquei, que se chama A Arte do Crescimento da Empresa. E tem a arte ali no meio, sempre comento, porque é necessário ser um artista. As coisas, você não toma decisão só baseado na racionalidade, na matemática, muito menos só na engenharia. Você precisa de pessoas que conseguem enxergar além do cume. Fala, não, eu vou subir essa montanha, vou correr esse risco que é do outro lado que tem um oásis. E é aí que a empresa vai crescer. O que é eu vou subir essa montanha e acreditar que tem um oásis? É a estratégia que eu defino, é a cultura que eu quero implementar e eu vou testando. No meio do caminho eu desvio um pouco se precisar, né? E é aí que as empresas têm sucesso. Então, para manter essa arquitetura organizacional de pé e fazer com que eu tenha uma cultura forte, nós temos 5 pilares. O primeiro pilar, e a sequência que eu vou falar é muito importante. O primeiro pilar é a harmonia entre os sócios ou família. A maioria das empresas pequenas e médias tem a família ainda envolvida, se não em toda a operação, na direção, nas decisões. Então, a harmonia entre eles é o primeiro pilar que é extremamente importante. Se não houver harmonia, todo mundo, a cultura fica refém das disputas que eles vão costumar ter, né? Alguns empresários, eu comento quando chego no cliente, né? E eu já pensei, refleti muito sobre isso, eu não vou contemporizar, né? Pensa assim, imagina você funcionário numa empresa, você vai, tem um carro, dá entrada numa casa, paga a casa, o nome disso é patrimônio, é propriedade, você no seu imposto de renda tem bens agora. Você quer colocar esses bens em riscos? Você não quer colocar eles em risco, você quer aumentar eles, seja qual for o tamanho que você consiga tê-los. A empresa é igual, o sócio, o dono da empresa, ele precisa pensar em aumentar o patrimônio dele. Quem faz isso é a empresa, mas ele tem que proteger o patrimônio da própria empresa. Porque se eu não faço aquilo que eu falei no começo, se o comportamento do dono não é legal, ele não planeja, não capacita a si mesmo e as pessoas e não tem gestão, ele coloca a empresa em risco e com a empresa em risco eu preciso pegar parte do patrimônio para resolver a empresa. E se eu não proteger a empresa da família, e por que da família? Porque se todo mundo sai gastando, o que vai acontecer? Eu vou colocar a empresa em risco, porque é de lá que eu vou tirar esse gasto. E veja, isso é uma lei universal. As necessidades de uma família vai sempre crescer numa velocidade que a empresa não consegue suportar. Por isso a importância de ter clareza. Então, na harmonia entre sócios e família, é importante ter o acordo de família escrito e até um conselho. Mas Esdânia, a minha empresa tem 20 funcionários, eu vou ter um conselho. Se você tem um sócio, já começou o conselho, é você e seu sócio, né? Você precisa sentar toda semana, dependendo da empresa, toda semana, todo dia, todo mês, e alinhar efetivamente como que vai funcionar. Aí seu filho adolescente, você quer que ele trabalhe na empresa, ele não quer, então desde cedo começa esse conselho de família de forma agradável, né? Sem formalidades, para que as pessoas da família entendam a importância da empresa até esse momento e como ela pode trazer e realizar sonhos para a gente no futuro. Então a harmonia tem, por isso a importância, estou tentando trazer os argumentos aqui para mostrar para vocês a importância desse primeiro pilar na cultura
da empresa. O segundo pilar para sustentar essa arquitetura organizacional que sustenta a cultura, o segundo pilar é o dinamismo competitivo. Lembra que eu falei várias vezes processos estruturados? Os meus processos precisam ser simples, o mais simples possível. E não importa se a empresa é de 10 bilhões de faturamento por ano ou 1 milhão por ano. Eles precisam ser simples para que todas as pessoas possam entender. E se as pessoas entendem os processos, então eles estão bem estruturados. E processos estruturados e que as pessoas entendem são aqueles ágeis, que eu consigo de alguma forma agilizar as coisas. Lembra que eu falei essa alusão do Uber com algumas empresas que você liga e fica um tempão esperando? Isso não é legal, nenhum cliente vai gostar disso. Então como é que eu tenho processos que são ágeis, que problema todo mundo tem, mas que resolve os problemas de forma rápida, né? E agiliza, enfim, o que tem que acontecer. Se a gente pegar como exemplo uma Kodak, uma Blockbuster, né? A Kodak tinha a solução de câmera digital, né? Talvez alguns nem saibam o que é isso, porque a gente tem celular hoje, né? Mas teve uma época que você batia a câmera, você batia a foto, não era digital, era um filme que tinha todo um processo para você ter uma foto impressa. Ela tinha a solução, a Kodak tinha a solução e não lançou. Por várias razões, não vamos entrar no detalhe. A Blockbuster, a Netflix foi oferecida para a Blockbuster. E ela falou, isso aí não vai funcionar. Vocês talvez, alguns nem saibam o que é o Blockbuster, mas era uma loja enorme mundial que alugava as fitas de vídeo para você assistir filmes. Então, dinamismo competitivo é você ter processos que andam e perceber quando você precisa mudar, ou seja, ter inovações, né? Aqui eu não estou falando de inovações espetaculares, daquelas que vai revolucionar o mundo, essas são milhares. Eu estou falando daquelas milhões que existe, que é o jeitinho de cada empresa. Você certamente conhece aquela empresa que funciona super bem e você gosta dela. Aí do seu bairro, uma empresa pequena que você vai lá para comprar a comida para o seu pet e te atendem bem, porque eles têm um jeitinho. Isso é uma inovação. Talvez a melhor que existe no mundo, porque é a que sustenta milhões de empresas. O terceiro ponto é o coração da cultura. São as pessoas. Aí aqui você precisa pensar. Falei de processos estruturados, pessoas preparadas. Pessoas preparadas, elas de alguma forma, elas estão não só entendendo esses processos, e por isso eu chamo eles de estruturados, porque as pessoas entendem, mas elas estão alinhadas entre elas. Não tem o herói e a vítima. É muito comum numa empresa, aliás, é um sinal de fraqueza enorme das suas pessoas quando você tem o herói e a vítima. Poxa, estamos com um problema, chama o João. Aí deu problema do outro lado, leva o João. E aí sempre vai ter vítima, você que não sabe, tá? Mas o próprio João é vítima. Ele em algum momento ele vai dizer, poxa, ninguém me entende, estou querendo resolver isso aqui e não consigo. Então, essa ideia de herói e vítima, ela corrói a empresa. Então, as pessoas precisam ter clareza que nós, pessoas, somos anjos de uma asa só, nós precisamos um do outro para voar. Nós temos que se agarrar e trabalhar junto. Como é que eu faço isso? Como é que eu crio esse senso de time? Então veja, eu tenho harmonia entre os sócios e a família. Eu tenho dinamismo competitivo. Eu não aceito perder um pedido e não ter explicação. Eu não aceito não ter a entrega num prazo que agrade o cliente ou a qualidade, seja o que for o aspecto. E eu tenho pessoas que estão alinhadas, que sabem a importância do time, que entende a estrutura, os processos estruturados e corre. Aí o quarto pilar importante da arquitetura organizacional é a liderança. Porque sim, por que a liderança? Eu preciso liderar essas pessoas. Cada ser humano tem uma característica diferente. E não adianta a gente achar que todos os seres humanos vão ter total capacidade de perceber que tem um incêndio. Não é todos. Não são todos, né? Os seres humanos. E não são todos os seres humanos que vão ter total capacidade de perceber que nós temos um problema na nossa estratégia,
ou total capacidade de perceber que nosso ambiente não está limpo e organizado, ou seja qual for que você estiver pensando agora, e pense em você. Você sabe fazer algumas coisas, aliás, você gosta de fazer algumas coisas mais que outras. Então eu preciso dos líderes que acabam se formando. O papel principal do líder é tomar boas decisões. E para ele tomar essas boas decisões, ele precisa formar os times. Para ele formar esses times, ele precisa negociar, né? Como no esporte. Se um técnico vai lá e coloca num jogo de futebol um jogador para fazer isso e outro para fazer aquilo, e esse não era bem para isso, é porque ele está enxergando que de repente esse cara é melhor lá. Então isso é liderar. Então a liderança é fundamental para a gente avançar. E o último pilar, e lembra o que eu comentei, a sequência, né? É o menos importante, mas é incrível, vou falar, vocês vão ver. É incrível como as empresas dão mais atenção para isso do que para as outras 4 que eu falei, né? As outras 4, até elas estão todas no mesmo nível de importância. Essa está abaixo, que é a estrutura organizacional. É o famoso organograma. É quem manda em quem. Né? Aquelas caixinhas com gente embaixo e gente em cima, está só dizendo que esse aqui ganha mais e manda nesse. Claro que tem que ganhar mais porque ele corre um risco para tomar. Ele toma decisões que colocam ele em risco, então ele precisa ganhar mais. Por exemplo, o próprio dono da empresa. Se alguém diz assim, poxa, mas o meu salário é X e o dono ganha mais do que o meu salário, ele está colocando em risco o tempo dele e o dinheiro dele fazendo uma empresa. Então ele precisa receber mais, isso é justo. Agora, ser chefe é exatamente eu olhar para esse organograma e me orgulhar que agora todo mundo embaixo de mim vai fazer o que eu quero porque eu sou o chefe. E aí é o ponto que as pessoas acabam não entendendo, porque nós mesmos, líderes e empresas, provocamos isso. Porque dá status, né? Fui promovido, virei coordenador, virei líder, virei gerente, aqui dá aquele status e tal, né? Mas se você tem numa empresa os 4 primeiros pilares muito forte, todo mundo entende esse último pilar, a razão que ele existe. Ele existe para que eu controle esses riscos todos, e aí eu tenho pessoas que têm mais capacidade de controlar e mitigar esses riscos, e por isso elas vão ganhando mais. Faz todo sentido. Mas não porque elas têm que mandar em alguém. Por isso que o chefe que está lá e não entende isso, ele não consegue fazer o que eu falei antes. Olha o que eu comentei, lá no pilar liderança, o líder precisa se preocupar com 3 coisas: tomar decisão, formar uma equipe e negociar. É assim que eu acredito, e está no meu livro, inclusive, uma descrição desses aspectos. Mas como é que ele vai formar uma equipe se a equipe que ele está formando são pessoas iguais a ele? Porque se ele for chefe, ele vai ter gente igual a ele. E aí ele não traz essa coisa diferente que a gente precisa da complementariedade para ter um time de alta performance. Né? Eu sempre adorei e gostei de trabalhar com gente mais inteligente que eu. Né? Seja num aspecto ou em outro, eu olho e falo, poxa, para esse assunto essa pessoa é mais inteligente que eu. Ou porque conhece mais, e independente da idade, tá? Ou porque conhece mais e teve mais vivência, ou porque realmente tem um talento nato e entende mais daquilo ali. Poxa, eu fico mais forte, né? Essa pessoa me ajuda a subir e ir mais adiante. Eu quero deixar uma pergunta para vocês aqui. Qual desses aspectos, ou seja, quais desses 5 pilares você acredita que na sua empresa ocorra menos? Né? Conta pra gente qual desses 5 pilares ocorre menos na sua empresa. Como eu falei antes, seja agora na live ou quando você me ouvir, em qualquer vídeo, em qualquer lugar falando isso, conta aí, escreve no comentário que tá, qual desses pilares é a harmonia entre os sócios e a família que tem problema, ou esses pilares você vê mais problema na questão do dinamismo competitivo, você vê mais problema nas pessoas que não estão preparadas, na liderança ou nessa caixinha, nessa estrutura organizacional que, aliás, um comentário adicional, tem empresas que a gente chega e diz, quem é o chefe dele? É aquele cara, mas ele não está pedindo para o dono?
Sim, é ele, mas ele está quebrando um galho, aí é pior ainda, né? Que as coisas não ficam tão claras. Se as pessoas estão bem preparadas e a liderança é forte, essa ambiguidade é possível lidar. E cada vez mais o mundo é ambíguo, né? Mais difícil de captar. Uma dica para você ir adiante, já indo para os finalmente aqui, conseguir ter esses pilares e avançar com a sua cultura, né? Como você fazer isso, definir claramente a identidade da sua empresa, leve esse propósito, o engajamento para as pessoas, torne os seus valores reais no dia a dia. Crie rituais para reforçar essa cultura. Eu vou falar de novo da questão da estratégia. Se você não entrega no prazo, crie ritual para todo mundo saber em que prazo a gente está entregando todos os dias. E para todo mundo perceber que a gente está entregando em 3 dias e deveria ser em 2. A nossa meta é em 2. Então crie esse ritual para que as pessoas se conectem com o que você quer fazer. E desenvolva líderes internos, tá? Há diversos estudos que mostram isso. As pessoas que crescem dentro da empresa, elas dão mais valor para aquele local, elas não só entendem mais o negócio e aqueles famosos processos estruturados que eu sempre bato, né? Processo estruturado é aquele que todo mundo entende, então ele é simples, não importa se para outra pessoa de fora isso é complicado, lá dentro para aquelas pessoas ele é simples. E aí vem isso, eu trago alguém de fora, ele olha e fala, não, mas lá na minha empresa, não, ele pensa, né, na outra empresa o processo não era assim, vou mudar. Aí não deu certo, eu trago outro, aí vou mudar. E aí você não tem uma cultura daquele conceito que eu falei, da maior inovação do mundo, que é o seu jeitinho. É o jeito de você fazer as coisas. Essa inovação ela é muito mais valiosa do que qualquer outra inovação como iPhone e tudo mais, que claro, se você consegue ter uma dessa, que são só milhares, sem dúvida nenhuma viramos outro Steve Jobs, né? Que é o cara da Apple lá e tal. Mas essa é mais difícil. Agora essa do seu jeitinho, essa está na sua mão para fazer. E por último, né? É muito importante você ajustar processos e refletir a sua cultura. Então, num resumo rápido aqui do que a gente está falando, cultura fraca vai travar a sua empresa. Ela pode até crescer, mas ela vai ter problemas ali na frente para cumprir os resultados, porque vai estar mais complexo, né? Eu vou ter processos que as pessoas não entendem e pessoas que não estão preparadas. Porque o que são pessoas que não estão preparadas? As que não entendem os processos. A cultura forte traz crescimento e resultado. Os 5 pilares vai criar uma arquitetura organizacional, né? Esse nome arquitetura significa algo que só aquela empresa entende. Eu não preciso esconder agora dos outros, porque quem está fora não vai entender. O funcionamento é muito show. E ela suporta a cultura que suporta a estratégia, o teu modelo de negócio. As empresas de alta performance, elas levam os valores para o sangue das pessoas todos os dias. Então, gente, eu vou deixar aqui agora, abrir um momento aí, mas antes, se essa live faz sentido para você, se o que eu estou falando aqui faz sentido para você que está vendo agora, né, compartilha, marca, traz outras pessoas para ver isso, né? E nos próximos dias a gente vai divulgar outros conteúdos para as próximas lives que nós vamos continuar fazendo chova ou faça sol. E agora eu quero saber o maior desafio aí na cultura da sua empresa, então comenta aí e se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, que nós já estamos seguindo para os finalmente aqui. Legal, então, seguinte, vamos encerrar e agradecer a vocês que ficaram aí até agora. Como eu comentei, né, chova ou faça sol, tenha 50 mil ou uma pessoa, eu vou estar aqui na live entregando para vocês conteúdo e sempre falando da importância de conectar todos esses aspectos que vão reforçar a sua empresa e que não são muitos. Eu vou sempre tentar trazer de forma simples e mostrar que quando você enxerga as coisas de forma mais simplificada,
né? Ao invés de complicada, você consegue, primeiro, comunicar para as pessoas o que você quer, elas vão entender melhor e a empresa vai avançar. Ah, mas se eu fizesse um negócio mais complexo, a empresa avançaria mais. Ali na frente você vai tropeçar. Vamos despacito, dia após dia. Forte abraço para vocês e bom descanso para todos.